quero começar contando um pouco resumidamente a minha história. Eu sempre fui ligada um pouco às artes, sempre gostei de cantar desde pequena, gostei sempre muito de pintar. Minha matéria favorita na escola sempre foi educação artística, né? Na minha época. Eu até pegava o trabalho dos colegas para fazer, sabe? Que não gostavam muito, fazia e tal, e eles ganhavam nota, enfim. Mas nunca ganhei com isso. Era porque era prazeroso para mim mesmo. E aí, teve um ano, eu não vou saber te dizer, mas já faz mais de 15 anos. Aí, abriu uma loja de artesanato dentro. Eu moro ao lado de um Carrefour, né? Então, dentro do Carrefour abriu uma loja de artesanato. E eu fui lá dar uma olhada, falei, ai, que legal, né? Deve ter muitas coisas legais e tal. E tinha MDF, isso, aquilo. E eu vi o tal do biscuit. Mas até o momento não sabia nem, eu sabia que era uma massinha que você modelava e ficava dura e tudo mais, mas, né? Então até comprei algumas coisas para fazer algumas peças. Depois eu vou colocar aqui, vocês podem ver a fotinha das primeiras peças que eu fiz. Eu falei, olha só, que legal, ficou bacana. Eu acho que eu vou colocar isso para vender. Mas na época, a época que tava começando assim o Mercado Livre. Eu não sabia precificar, sabe? Eu não sabia colocar na internet para vender. E, enfim, essa ideia ficou para trás. Além disso, né, tem aquelas pessoas que falam, artesanato, você vai fazer isso não dá dinheiro, melhor você estudar, né, e tal. E eu fui estudar, fazer faculdade, tralalá, tralalá. E sempre com isso, sempre fazendo uma coisinha, outra, uma pecinha de crochê e tal, porque sempre me fez bater o coração mais forte. Quem ama artesanato sabe disso, né? E aí, depois de um bom tempo, tal, eu comecei a pesquisar, né, no Instagram, algumas coisas. E falei assim, eu já tinha tido a minha primeira filha, meu marido estava trabalhando, eu não estava na época, minha filha ainda amamentava e tudo mais. Mas já fazia um tempo que eu não trabalhava de carteira assinada. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que contribuir com a renda de casa, né? Eu acho que eu vou ver umas aulas no YouTube e vou aprender a fazer uns laços e vou colocar para vender. Bom, fiz alguns laços e tudo mais, vendi alguns, mas nada que me rendesse realmente uma grana. Na realidade, eu acho que até teria virado, sabe? Mas se eu soubesse, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje e, e eu gostasse, sabe? 100% mesmo daquilo, porque às vezes não é, às vezes você gosta de artesanato, mas você gosta de uma coisa e não gosta de outra, se dá bem com uma coisa, não se dá com outra, certo? E uma coisa que me irritava muito quando eu faço laços, eu tenho muitas clientes laceiras, e eu sempre falo pra elas, né? Meninas, eu não sei como vocês conseguem, eu vivia com os meus dedos todos furados, porque eu sou uma negação com agulha. A não ser a agulha de crochê, mas a agulha mesmo, nossa, eu me irritava profundamente. E aí, começando a ver coisas sobre laços, comecei a ver apliques de biscuit. Nossa, que bacana, interessante, biscuit, nossa, eu fiz aquela época. Será que eu conseguiria fazer? Aí eu entrei numa loja, dei uma olhada assim em questão de valores, de material e tudo mais. Eu falei, nossa, interessante, mas estava sem dinheiro para começar. Aí o que eu fiz? Bom, vi um material assim que eu achava que era mais em conta, né? Comprei alguns cortadores, comprei algumas massas e falei, vou testar, né? E eu vou colocar aqui também a fotinho pra vocês dos meus primeiros trabalhos. Quem me segue no Instagram, pode dar uma olhada lá no comecinho que você vai ver, tá lá. As primeiras peças que foram feitas com cortadores. E aí eu falei, olha que legal, algumas pessoas eu comecei a postar, algumas pessoas começaram a perguntar e tal. E eu comecei, na época tava muito em alta a LOL, biscuit, né, da LOL. E poucas pessoas faziam aquilo. Eu falei, mas por que poucas pessoas fazem isso, né? Comecei a procurar e tal. Pra mim, naquela época, investir em moldes era uma coisa muito assim, né, eu não tinha, né, eu não queria pedir emprestado pro meu marido e tudo mais. Eu queria que fosse uma coisa minha mesmo. E aí eu acabei vendo alguns vídeos de como fazer moldes caseiros, tá? Não tô falando que é pra fazer isso, porque na realidade, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, muito provavelmente não, com certeza eu investiria no molde mesmo, tá? Porque acabou que eu perdi tempo, né? E vocês vão compreender, mais pra frente eu vou falar um pouco mais disso.
Fiz um moldezinho de uma cabeça, eu mesma que modelei, eu fiquei olhando a bonequinha, minha filha tinha uma bonequinha da LOL, fui modelando e tal, fiz uma cabecinha que eu achei que era parecida, tal, e comecei a fazer um monte. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tinha algumas artesãs que faziam, biscoiteiras que faziam, mas 5, 6 modelos diferentes. E eu falei assim, bom, LOL tem uma porrada, né? Então, vou fazer uma de cada modelo. E aí comecei. Cabelinho sim, uma com glitter, nananã, e fui fazendo, e tchananã. De repente, um monte de gente chovendo na minha, na minha timeline, curtindo foto e perguntando quanto que era. E eu comecei assim, né, tal. E aí começaram a vir umas encomendas, sabe? Ah, eu vou fazer encomenda e tal. Gente, foi aí que começou. Eu fiz algumas encomendas que no começo, hoje pra mim, não é um valor até baixo e tudo mais, mas na época eu falava, nossa, tá rendendo. Porque se você notar, e eu vou falar isso mais pra frente, o biscuit, a massa do biscuit é uma massa barata, relativamente barata, né? E o seu produto, na realidade, você não vai estar comprando pela massa, porque às vezes você vai fazer uma pecinha assim, que tem 10 gramas, ou chutando alto, tá? 10 gramas, e aí você, na realidade, você pagou centavos por aquilo, né? E você vai cobrar quanto naquilo? Geralmente 3, 4, né? Dependendo da peça, tá? Tô falando assim, peça simples. Uma peça feita com cortador, sem nenhum detalhe. Agora, peças um pouco mais elaboradas, com glitter, com isso, com aquilo, tal, você compra 7, 8 reais e tudo mais, né? Peças feitas com molde e tudo mais. Então, eu tava vendo que ia ter um retorno, né, grande e tudo mais. Naquela época eu nem pensei, né? Mas, nossa, tem um retorno grande e tal. Mas, na realidade, você não tá vendendo o material, o biscuit, né? Você está vendendo o seu talento, o seu conhecimento que você adquire estudando, fazendo cursos, vendo vídeos no YouTube e tudo mais, né? Gastando o seu tempo para aprender, para adquirir o conhecimento, para depois poder cobrar nas suas peças esse conhecimento, certo? Porque se você pegar uma artesã que faz qualquer coisinha, qualquer merreca ali e fala assim, ah, tá bom, vou vender, e uma artesã que vai lá e que fica e que alisa e que sabe, coloca carinho, coloca detalhes e tudo mais, entendeu? Qual o valor desses dois produtos, certo? Você pagaria, né, uma peça feita de qualquer jeito que você vê. Ainda mais quem mexe com arte, bate o olho e vê. Quem é leigo vê, quem mexe com arte, então, você pagaria 5, 6 reais numa peça assim? Ou você investiria 8 reais numa peça toda detalhada, né? Que você vai entregar e você vai colocar numa peça sua e vai valorizar ainda mais o seu laço. Eu tô te falando de aplique de laço porque essa é minha área, tá? Mas estenda para outras áreas, tanto do biscuit quanto de artesanato. Você vai pegar uma coisa que você vê que tem qualidade, que foi feita assim, sabe, com todo amor e carinho, com detalhes, né? Você vai investir um pouco mais para você vender a sua peça, por exemplo, né? O seu laço para uma pessoa que a pessoa vai pegar e vai falar, nossa, que lindo, e vai comprar de novo de você. Então é isso. E aí eu fui evoluindo, fui postando e tudo mais. No Instagram. E estou até hoje. Dei algumas paradas que eu vou falar com vocês também sobre isso, tá? Sobre constância, a importância da constância no nosso trabalho, no nosso meio de trabalho. E até hoje, na realidade, até hoje não. Hoje sim, eu tenho um ganho que eu vou falar abertamente para vocês. Hoje eu ganho mais do que o meu marido, que trabalha de CLT fora de casa. Então, assim, trabalho pouco? Não, trabalho muito. Eu trabalho mais do que ele, sim. Às vezes eu pego um final de semana para trabalhar. Mas é aquela coisa, eu trabalho com quem eu amo. Eu não sento aqui no meu ateliê e falo, ai, que bosta. Tem que fazer essas peças, nossa. E quem trabalha com produção sabe, né? Porque assim, são várias pecinhas. Então você vai tentar fazer cabeça, 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 cabeça. Corpinho, 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 corpinho.
Então, assim, se você não amar, não pegue pra fazer isso. Porque, assim, você tem que amar o que você faz. Porque, realmente, às vezes eu chego aqui e eu tenho 500 bracinhos pra colocar nas peças, entendeu? Eu tenho 500 bochechinhas pra maquiar. Eu tenho, entendeu? Vocês entenderam, tá? Então, assim, esse é um resumo de como eu comecei. E eu pretendo, nos próximos vídeos, falar um pouco sobre como se cobrar, como trabalhar em produção, motivação, constância, essa importância da constância também, né? Eu vou ter um vídeo que eu vou falar sobre isso, vou falar sobre originalidade, sobre a famosa cópia, né, de trabalho, que assim dá um pepino isso, dá uma coisa. E é muito importante vocês terem em mente que você seja criativo, sabe? Seja criativo. Se você gostou de uma coisa que a sua colega artesã fez e viu que para ela tá dando certo, que nossa, ela tá vendendo, poxa, pega aquela ideia, dá uma repaginada, faz, sabe, alguma coisa, coloque uma personalidade, uma coisa sua naquilo, sabe? Talvez dê um upgrade, faça uma coisa um pouco acima, não sei, ou dá uma alterada na peça. A gente vai falar mais, esmiuçar isso em outro vídeo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, que vocês continuem comigo. Quem ainda não viu o vídeo meu, se inscreva no canal, se vocês querem ouvir sobre vários assuntos de empreendedorismo, ou mesmo focado no biscuit mesmo, no aplique de biscuit também, que está em alta já faz um bom tempo e eu acho que não vai sair de alta, porque aplique, você aplica em tudo, não só em laços. Então, continue comigo, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que eu postar algum conteúdo aqui, vocês receberem a notificação, poderem estar bem atualizados, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.